Olá pessoal, como vocês estão? A gente vai bater um papo aqui sobre a hipertensão arterial sistêmica. Começando pela definição, nós definimos hipertensão arterial sistêmica como a elevação sustentada no tempo da pressão arterial sistólica e ou da pressão arterial diastólica por cima dos valores de 140 por 90 milímetros de mercúrio. Quando nós falamos das causas de hipertensão, nós podemos classificar em primária ou idiopática, que estão relacionadas aos fatores de risco tanto modificáveis ou não modificáveis, que podem ser os modificáveis sedentarismo, obesidade, diabetes, inatividade física, dieta, são todos que a gente consegue modificar através de medidas não farmacológicas ou farmacológicas, e os não modificáveis, a idade, o sexo, a raça, a etnia, que não conseguimos modificar, que estão relacionados com o aumento de risco de hipertensão. Outro tipo de classificação da hipertensão é de acordo com os níveis pressóricos. A gente consegue classificar em estágio 1, 2, 3, ou leve, moderado e grave. Vou deixar uma tabelinha aqui para vocês lembrarem quais são os níveis pressóricos que caracterizam cada um. E quando nós falamos sobre hipertensão secundária, são várias as causas que podem levar à hipertensão secundária, como causas renais, uma placa de ateroma na artéria renal, que ativa por sua vez o sistema renina-angiotensina-aldosterona, uma glomerulonefrite, que pode levar à hipertensão, causas metabólicas como feocromocitoma, como síndrome de Cushing, como um hipertireoidismo, causas farmacológicas como anticoncepcionais. São várias as causas que podem levar a uma hipertensão secundária. E quando que a gente suspeita uma hipertensão secundária? Por exemplo, jovens ou maiores de 50 anos que iniciam com uma hipertensão muito grave e refratária ao tratamento médico. Quando a hipertensão é muito grave desde o início do quadro, a gente vai suspeitar uma hipertensão secundária. Também quando existem sintomas associados à própria doença que está desenvolvendo hipertensão, a gente pode suspeitar de uma hipertensão secundária. Quando nós falamos da clínica da hipertensão, ela é assintomática por um longo período de tempo, é uma doença silenciosa, é uma doença que vai se desenvolvendo no tempo até que ela desenvolva complicações e, de acordo com essas complicações, vão aparecer os sintomas relacionados. Por isso que é muito importante a aferição da pressão arterial, e mesmo que o paciente seja assintomático, nós temos que medir a pressão arterial e fazer o diagnóstico precoce para que a gente possa prevenir essas complicações da hipertensão. E quais são essas possíveis complicações? Elas vão afetar principalmente os órgãos-alvo. E quais são? O coração, o rim, a retina, o cérebro e a vasculatura. No coração, que ela pode causar uma hipertrofia do ventrículo esquerdo, com posterior dilatação da câmara do ventrículo esquerdo e causando insuficiência cardíaca. Pode também no coração afetar as coronárias, causando placas de ateroma, que podem desenvolver um infarto do miocárdio e posteriormente uma insuficiência cardíaca. A nível da retina, ela pode causar uma retinopatia hipertensiva. No cérebro, um AVC isquêmico ou hemorrágico. Na vasculatura pode causar placas de ateroma, como eu já falei, e também rigidez arterial. E no rim, uma nefropatia hipertensiva. Então, é uma doença muito grave se ela chega a desenvolver essas complicações, por isso que é importante o tratamento precoce. E para o tratamento precoce, a gente precisa fazer o diagnóstico precoce. E quais são as ferramentas que a gente tem disponíveis para fazer o diagnóstico de hipertensão? A medição da pressão arterial ambulatória, então a gente faz 2 tomas da pressão separadas por uma semana, a gente consegue fazer o diagnóstico de hipertensão, por cima dos valores 140 e 90, é muito importante saber isso. Ou a gente tem também o MAPA, que é a monitorização ambulatória da pressão arterial, e a gente tem também o MDPA, que é a monitorização domiciliária da pressão arterial, que é o próprio paciente que vai anotando e aferindo a pressão durante vários dias, para a gente ter uma média e depois avaliar se o paciente vai precisar de um tratamento ou não. É muito importante ter em consideração que existem vários subtipos de hipertensão, como a hipertensão de jaleco branco, que é o paciente na consulta tem hipertensão e fora da consulta não tem, por algum medo ou receio no momento da consulta que faz com que eleve a pressão, fora da consulta do normal. Por isso que é importante o MAPA, que se a gente suspeita esse tipo de hipertensão, a gente consegue diagnosticar com o MAPA se é real ou não. E também tem a hipertensão mascarada, que é quando o paciente no consultório ele não tem hipertensão e fora do consultório sim. Então, por isso que a gente tem essas ferramentas disponíveis para medir a pressão tanto dentro quanto fora do consultório. Feito o diagnóstico de hipertensão, a gente começa com o tratamento. O tratamento sempre vai começar com medidas não farmacológicas. Que o paciente tenha uma boa dieta, rica em frutas, verduras, baixa em sódio, gorduras saturadas, alimentos ultraprocessados que deixe de ingerir.
também que tome bastante água, que faça exercício físico, que o paciente controle a diabetes, controle outras patologias que já tem associada. E a gente tem o tratamento farmacológico com os fármacos de primeira linha, que são os IECA, os ARA2, que são os antagonistas de receptores de angiotensina 2, os diuréticos tiazídicos e semitiazídicos e os bloqueadores de canais de cálcio dihidropiridínicos. São esses os fármacos de primeira linha. Depois existem outros fármacos como os beta-bloqueadores e outros tipos de fármacos que a gente pode associar dependendo da doença de base que tem o paciente. Então é muito importante o tratamento não farmacológico e o tratamento farmacológico. Isso vai variar de acordo com os níveis pressóricos que o paciente tem. Esse foi um papo curto e rápido sobre hipertensão, que é o que eu acho muito importante de a gente saber para o manejo do paciente hipertensivo. Ok? Até a próxima.